Convidá-los, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, que você abra o texto de João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Leremos dos versos 36 ao capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 36. Todos acharam? Então vamos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Ela é poderosa para nos tirar de um lugar e colocar em outro lugar. O Senhor é o Deus que fala, e eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, o Senhor toque as nossas mentes, para que possamos entendê-la, Senhor Deus, de forma que essa palavra possa dar frutos em nossas vidas, na prática possamos colocá-la, Senhor Deus, em prática, de forma que o Senhor seja glorificado. Ajuda-me, ó Espírito Santo, de compartilhar essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há 2 domingos atrás, a pastora Cristiane, ela trouxe um sermão no capítulo 14, nós estamos na série Jesus, e ela pregou do 14, 1 ao 6, e eu fiquei pensando sobre aquilo que ela falou, e eu pensei em revisitar esse texto um pouquinho antes, continuar nesse texto, porque eu creio que Deus tem coisas para nós também, através desse texto, mais coisas a respeito disso, e hoje eu quero falar sobre a confiança em Jesus Cristo. Queridos irmãos, o clima estava bem tenso nos últimos dias ali, lembrando que Jesus, daqui mais um pouco, ele estaria sendo entregue nas mãos dos fariseus, dos religiosos, e estaria sendo crucificado e morto. Os fariseus estavam ali tramando a sua morte, espreitando o momento exato para matar Jesus, para tirar aquela pessoa que estava incomodando a religião deles, estava trazendo coisas novas que eles não aceitavam, e eles estavam ali espreitando para alcançá-lo. Os discípulos então recebem uma notícia do próprio Jesus, que iria partir, e aonde ele iria, eles não poderiam segui-lo naquele momento. Imagine você, meus irmãos, aquelas pessoas que haviam caminhado 3 anos com Jesus, deixado ali a sua casa, deixado o seu trabalho, deixado os seus familiares, e rodado por toda aquela região, sem aonde reclinar a cabeça, sem aonde descansar. Eles seguiam a Jesus por todos um momento, e então naquele momento Jesus diz: olha, eu vou embora, e vocês não podem ir junto. Imagine como ficou o coração daqueles discípulos naquele momento. Como assim? Como vai embora? Como nós não podemos ir? Que história é essa? O Senhor é o Redentor, o Senhor é aquele que haveria de nos tirar do jugo dos romanos, o Senhor é aquele, como o Senhor vai embora? O coração daqueles discípulos estavam estraçalhados com essa informação. Além disso, também nós vemos que Jesus desmascara o traidor. Judas de Queriotes, ele havia então de
negociar Jesus por algumas moedas. E Jesus diz, naquele momento de comunhão, diz, olha, aquilo que tem que fazer, vai e faça. E naquele momento Satanás entra no coração de Judas, e ele então vai fazer aquilo que ele havia proposto em seu coração de entregar o mestre. O clima estava muito tenso. E Pedro então diz, naquele momento, se dispõe a morrer por Jesus. E Jesus diz que a fala de Pedro era uma fala fantasiosa, que na verdade ele iria assim, deixar Jesus, não haveria de cumprir aquela palavra, haveria de traí-lo 3 vezes, haveria de deixar, de não reconhecê-lo 3 vezes. E isso foi tão impactante na vida de Pedro, meus irmãos, porque nós estamos no capítulo 14, 13 no finalzinho, indo para o 14. Pedro fica em silêncio até o 18. Foi tão forte essa revelação de Jesus para a vida dele, que calou a vida de Pedro. Ele entendeu, ele não tinha o que falar, e Pedro some durante 3 capítulos, e vai só aparecendo no capítulo 18, quando, mais tarde, até quando Jesus ressuscita, Jesus diz assim, olha, fala para as mulheres, avisa os discípulos, e também a Pedro, que eu ressuscitei, porque o coração de Pedro estava tão aflito, tão machucado, com essa verdade revelada de Jesus sobre a vida dele. Meus irmãos, diante disso, os discípulos estavam com seus corações turbados, angustiados. E Jesus então, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Tem dias, meus irmãos, que as coisas estão difíceis. Tem dias, meus irmãos, que as coisas estão pesadas. Tem dias ruins, tem dias que eu chamo esses dias de dia mau. Sabe os dias maus que parece que você não devia ter levantado da cama, que as coisas não vai dar certo. Lá em Efésios, se você abrir, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte, ó, bem no finalzinho lá, Efésios capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Os dias maus existem, meus irmãos. Os dias maus são aqueles dias que parece que o mundo está contra você, você está contra você, o seu coração, os seus sentimentos, tudo está ruim. Parece que você está sozinho, abandonado. E quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, o coração aqui, meus irmãos, é o eixo aonde gira as emoções, é o eixo aonde gira os sentimentos. O coração é tão importante ser guardado, meus irmãos, que lá em Provérbios, abra comigo por gentileza, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não se turbe o vosso coração. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 15, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, os roubos, os falsos testemunhos, os ciúmes. É do coração, meus irmãos, que muitas vezes nosso coração é aprisionado por esses dias maus, sentimentos ruins, coração turbado é a coisa mais normal nesses últimos dias que nós estamos vivendo, queridos irmãos. O coração turbado, meus irmãos, são corações muitas vezes ansiosos, corações que estão preocupados, corações que estão com síndrome de pânico, corações que têm se deixado levar pelo mal desse século. Queridos irmãos, e esse mal atinge a todos. Atingiu os discípulos naquele momento. E atinge a mim e a você. Talvez você tenha tido uma semana
ou está passando por um momento de dias maus, aonde o seu coração está turbado, o seu coração está cansado, meus irmãos, e não importa a classe social, não importa a religião, não importa a faixa etária que você encontra, todos nós, queridos irmãos, somos alcançados por um coração turbado. Há 2 semanas atrás, 2 ou 3, o nosso coração ficou turbado, ficou angustiado quando vimos aqueles pais que perderam aquelas crianças que foram assassinadas no colégio. Todos os dias ouvimos notícias horríveis que turbam o nosso coração, queridos irmãos. O fato é que nenhuma tranca consegue manter esse dia mal fora das nossas vidas. Nada consegue fazer com que nós sejamos livres dessa dor, queridos irmãos. Lá em João capítulo 16, se você abrir comigo, por gentileza. João capítulo 16, versículo 33. Jesus, ele deixa algo para nós dizendo: olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Faz parte. O dia mal nos alcança. O salmista, lá no Salmo 116, versículo 3, ele passou por angústias de morte, angústias infernais. Ele diz o texto: olha, as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno, do Seol, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Talvez você já tenha passado por isso, angústias, o coração turbado, meus irmãos, ele se turba pelas pressões externas. O coração é turbado por pressões internas, meus irmãos. Até os cristãos mais consagrados da história precisam ou bebem do cálice amargo entre, queridos irmãos, a graça e a glória, a dor e a glória. Todos nós passamos por isso. Mas o que pode, nesses momentos de angústia, de dor, de sofrimento, nos ajudar, meus irmãos, a ter esse coração transformado, é a confiança em Jesus. É o que nos ajuda. Estava conversando com uma irmã, agora há pouco antes do culto, e ela me contando e eu pensando, o sermão está certo, é para isso mesmo, Deus mostrando. E ela me contando que foi uma semana terrível, difícil, de muita dor, muita angústia, de um grito da alma, do coração, que Satanás tentando fazer ela pensar outras coisas, ela lutando contra isso e dizendo não, e o Senhor no momento de oração disse para ela: eu sou o seu anjo, eu sou aquele que cuida de você. E aquilo, queridos irmãos, confiança em Jesus. E Jesus, ele é categórico no capítulo 14, ele diz, olha, ele diz, crê, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa palavra, meus irmãos, credes em Deus, credes também em mim. Primeiro, ela é um verbo indicativo, ela expressa uma certeza, ela expressa um fato. Credes em Deus, assim como você crê em Deus, Jesus dizendo, creia também em mim, já é um imperativo aqui. É como se Jesus estivesse dizendo, já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. É só a confiança no Senhor que vai nos livrar do dia mal, de não fazermos coisas horríveis com nós mesmos. E a confiança, meus irmãos, ela não pode ser circunstancial. A confiança em Deus, ela não pode ser circunstancial. A confiança em Deus, a fé que nós temos de Jesus, ela não pode ser uma fé intelectual. Uma fé aonde você conhece as Sagradas Escrituras, aonde você tem uma simples convicção racional das verdades das Escrituras, mas isso não move a sua vida, isso não muda a sua vida, isso não te salva. Muitas pessoas conhecem a palavra, leem a palavra, mas leem apenas de maneira racional.
Mas isso não te livra dos momentos difíceis, não te ajuda nos momentos de dor, apenas conhecer a palavra de Deus. A fé em Jesus, ela também não pode ser uma fé emocional, meus irmãos, baseada nos sentimentos que nós pensamos. Porque um dia você está bem, outro dia você não está, e isso é horrível. O seu coração acaba sendo o seu juiz. As suas emoções te levam para cima e para baixo. A fé em Jesus não pode ser assim. Jeremias capítulo 17, se você puder abrir comigo. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se você, meu irmão, colocar a sua fé nas suas emoções, no seu coração, possivelmente você não conseguirá resistir os dias maus, os dias escuros, sombrios da alma, que alcança qualquer um. A fé em Jesus não é uma fé, meus irmãos, existencial, é aquela fé por fé, sem saber por que tem fé. Nós não podemos, aquela fé que vive por aquilo que vê. Meus irmãos, a palavra do Senhor é algo espiritual. Você enxerga além dela, além daquilo que você está vendo. Essa é a fé verdadeira. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos pela fé e não porque vemos. A fé, queridos irmãos, que precisamos depositar em Jesus, essa fé que que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, é uma fé que depositamos, é uma confiança inabalável, que nasce de um relacionamento verdadeiro com Deus, algo íntimo. Essa é uma fé racional. Há uma fé que surge de um relacionamento entre a palavra, você e Deus. É uma fé que confessa, queridos irmãos, é uma fé que descansa no poder de Deus. É uma fé, queridos irmãos, que descansa na sabedoria, na providência e principalmente, meus irmãos, no amor de Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crises virão, certamente virão. Problemas aparecerão. Tempestades nos alcançarão, meus irmãos. Mas Jesus diz: continue crendo em Deus e também em mim. Não se turbe o vosso coração. Sombras cairão sobre nós. Perseguições possivelmente sobrevirão sobre nós. Prisões e açoites, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Solidão te alcançará. Crise financeira pode alcançá-lo. Luto, lágrimas, noites escuras vão alcançar alguns de nós. Mas saiba, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. É essa fé que Jesus quer de mim e de você. Meus irmãos, a fé, ela ri das impossibilidades. Quem fala isso, C.T. Studd. E é uma verdade. A fé, ela traz à existência o que não existe, através do poder da palavra de Deus. O médico diz: não tem jeito. A fé diz: tem, porque eu creio num Deus poderoso. As pessoas dizem: esse casamento acabou. Mas a fé diz: não, não acabou, porque eu sou aquele que transforma o coração do marido e da mulher. As pessoas dizem: não tem jeito para mim. Deus diz: tem jeito sim, porque você é o meu escolhido. É a fé. A fé, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 18.
27 diz: o que é impossível para homens é possível para Deus. Nós temos um Deus grande, poderoso, transformador, um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em Cristo em nós. A fé, ela ri das impossibilidades, meus irmãos. Ainda no texto de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Esse é o Deus. A fé, ela triunfa sobre as crises. É isso que nós precisamos, exercer a nossa fé, mas essa fé, meus irmãos, ela não vem por si só. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz: olha, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. A fé, ela não é movida por circunstâncias. A verdadeira fé, meus irmãos, ela é a fonte do consolo, meus irmãos, para um espírito abatido, perturbado, é a fé em Deus. É você se apegar a Deus, cada dia mais. Está ruim? Se apegue a Ele. Está ruim com Ele? Se apegue mais a Ele. Se apegue à sua palavra. O salmista, no Salmo 27, se você abrir comigo, por gentileza, no Salmo 27, versículo 13, e 14 diz, Salmo 27, versículo 13 e 14 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa é a fé, essa é a confiança que precisamos ter em Deus, meus irmãos. Marcos capítulo 5, 36, ele diz o seguinte, Marcos capítulo 5, versículo 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua luta pessoal, talvez seja uma luta interna, uma luta da alma. Eu só digo para você: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E essa é a fé, queridos irmãos, que diferencia nós, como filhos de Deus, das pessoas que não são de Deus. A fé. Quando você vai lá em João, abra comigo João capítulo 1. João capítulo 1, meus irmãos, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o quê? Os que creem no seu nome. Essa é a fé genuína. É a fé dada pelo próprio Deus. Nós precisamos exercer essa fé, meus irmãos. Infelizmente, estamos vivendo tempos onde a igreja, ela tem se afastado daquilo que é mais importante, ela tem se afastado do rio de água viva, da leitura da sua palavra, de uma vivência, de uma intimidade, de uma comunhão, e as coisas vão sorrateiramente invadindo as nossas vidas, nos tirando vontade de beber da água da vida, e ler a nossa palavra, viver uma intimidade, coisas novas. A gente vai deixando isso de lado, por vários motivos, alguns motivos bons, trabalho, escola, família, outros não tão bons, mas o fato é, que nós não somos como a corça
que está sedenta pelos rios de água viva. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, temos duas formas de fé nesse texto. A primeira está ali marcada, é crer. A segunda é a própria palavra fé. A palavra crer, meus irmãos, do grego é pistel, é um verbo. A palavra fé, ela vem de uma variante desse verbo, que é pistes. Então, a primeiro é um verbo dizendo aquilo que quer dizer mesmo, crer. E a fé aqui, meus irmãos, ele é no sentido de fé, de confiança, de fidelidade, de dependência. Então você crê e depende, você crê e continua sendo fiel, você crê e confia, você crê e se ajusta àquilo que você crê. É isso que o texto está dizendo, meus irmãos. A palavra pistes aqui, meus irmãos, no hebraico é emuná, que quer dizer fidelidade, fé. O crente, queridos irmãos, que tem fé, é aquele que permanece fiel, mesmo que as estruturas da sociedade vão ao contrário daquilo que a palavra ensina. Como nós adquirimos essa fé? Como adquirir essa fé que o pastor está falando? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé nasce de um relacionamento da palavra. Se você não tem caminhado nessa verdade, desse relacionamento da tua palavra, queridos irmãos, você não tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. E quando as dificuldades da alma, as noites escuras chegarem, é bem provável que você não aguentará. Porque a fé, queridos irmãos, ela precisa ser baseada num relacionamento com a palavra de Deus. Se você não tem lido a sua Bíblia, é melhor você começar a ler, porque os tempos são maus, os dias ficarão difíceis, e cada dia mais somos testados a manter-se na igreja ou não. Tanto é que o próprio Senhor Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 8: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus conta uma desculpe, Jesus está falando sobre a parábola de orar sempre, sem desistir, e ele diz: olha, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Obviamente não, se a cada vez mais as pessoas estão deixando um relacionamento verdadeiro com a palavra, é óbvio que essa fé verdadeira não existirá também. Por isso eu conclamo a você e a mim, a todos nós, a buscarmos ao Senhor na palavra dEle, buscarmos uma vida de oração, uma vida de conhecimento da sua palavra, de buscar o Senhor através das Sagradas Escrituras, porque aqui, meus irmãos, está a vida eterna. A parte do conhecimento de Cristo, meus irmãos, jamais chegaremos a uma fé genuína. E que nós temos visto nos últimos tempos é muitos cristãos cada vez mais longe de Cristo, longe dessa fé verdadeira, longe dessa palavra genuína. E eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a sua vida. Também não queira você viver um evangelho sem poder, sem a presença de Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude a confiarmos nele cada dia mais. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero fazer aqui um desafio a você. Um desafio entre você e Deus. Se você quiser fazer esse desafio, você vai se posicionar. E esse desafio é que você leia a sua Bíblia
todos os dias, com seriedade, com paciência, sem querer logo, sem querer fazer algo como se fosse bater um cartão, pronto, li, não, com intimidade, com desejo de conhecer a Deus, porque é isso que vai transformar a sua vida, a sua geração, é isso que vai transformar essa igreja, a minha vida e a sua vida. Se você sente que precisa fazer esse posicionamento com Deus, eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você erga a sua mão aí do seu banco e se comprometa com Deus, dizendo: a partir de hoje, eu vou levar uma vida séria na leitura da palavra e na vida de oração. Se você quer isso, erga a sua mão aí de onde você está. Amém, amém, amém. Esse comprometimento, meus irmãos, é com o próprio Deus. E você sabe que não é no muito ler, mas é no debruçar. Às vezes 10 minutos que você está ali tendo intimidade com Deus, 15, de maneira focada em Deus, isso vai gerar no seu coração coisas tremendas. Pai, eu quero agradecer pela vida dessas pessoas que levantaram as suas mãos e entenderam nos seus corações que, Deus, é necessário ter uma mudança. Eu também me coloco, Senhor, junto com elas aqui, Deus, para vivermos uma vida verdadeira, Senhor, de leitura da Tua palavra, de busca do Senhor, porque o Senhor, a Tua palavra está ficando cada vez mais escassa no seio da sua igreja, escassa em muitos corações, ó Pai. As pessoas estão vivendo de vídeos, de YouTube, de pregadores, mas não estão buscando a sua palavra por si mesma, e não estão recebendo, ó Deus, o alimento, o maná que cada um tem, Deus. Nós estamos terceirizando, Senhor Deus, o receber da sua palavra, Deus, para outros. Tenha misericórdia, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nós que erguemos as mãos, a nos posicionarmos mesmo, e a partir de amanhã, Deus, nós possamos nos comprometer com a Tua palavra de tal maneira. A gente vai arranjar um jeito, Deus, um horário, seja acordar mais cedo, seja dormir mais tarde, seja na hora do almoço. Eu não sei, Deus, o Senhor vai dar estratégia para cada um, mas que possamos, Deus, conhecê-lo através das Escrituras, e que a nossa fé seja uma fé verdadeira, genuína, e que glorifique o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, abençoa, Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que Deus